Olá, meu nome é Diego Pessabussu, eu sou advogado, hoje estou secretário-geral da Diretoria de Valorização da Advocacia e também coordenador da DVA na pasta de diversidade. Hoje nós vamos bater um papo muito bacana sobre direitos humanos, inclusão e diversidade na advocacia. O foco é prático, discutir como essas três situações se envolvem com a advocacia. No nosso podcast de hoje, nós vamos bater esse papo maravilhoso com o nosso querido Danilo Pontes, que é membro da DVA, e o nosso querido Wilton Rodrigues, que também é membro da DVA e coordenador adjunto junto comigo nessa pasta que é muito importante. Bom, nós temos bastante coisas para falar e pontuamos aqui para vocês o que nós julgamos interessante para que a gente possa discutir. E eu já abro a possibilidade para que os nossos colegas possam falar, se apresentar, mas antes gostaria de deixar registrado aqui o nosso carinho e agradecimento à nossa presidente Ana Tereza Basílio por proporcionar esse ambiente maravilhoso para que a advocacia possa discutir temas que são extremamente relevantes para a sociedade e principalmente para a advocacia. Então, assistam, nos sigam, nos procurem nas redes sociais, compartilhem esse conteúdo que é extremamente relevante e passo a palavra inicialmente para os meus colegas para que eles possam dar as suas boas-vindas. Muito obrigado, Diego. Desejo um ótimo dia para todo mundo que vai conseguir assistir esse podcast. Agradecer também ainda tanto a diretoria, assim como também a pessoa da nossa presidente que oportunizou esse espaço aqui para estarmos juntos. Hoje eu penso que direitos humanos e qualidade de gestão e a valorização da advocacia com isso advém de uma gestão ao qual você tem dois pontos importantes, que é ouvir o cliente com clareza e criar fluxos de atendimentos efetivos. E dentro desse fluxo de atendimentos é entender também que valores de direitos humanos têm que estar ali intrínsecos. Ou seja, não tem como você desvencilhar isso. Não é possível fazer essa separação. Então, através dessa dinâmica, a gente consegue ter a valorização da advocacia, ao passo que o cliente também é valorizado como ser humano da sua forma mais integral. Verdade. Olá, meus queridos, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, tratando de um tema tão relevante, né, para todos nós aqui, que é essa questão da diversidade. É um motivo de muito orgulho para nós advogados, sabermos que aqui na nossa OAB nós temos essa compreensão, né, de dar essa importância, essa pauta da diversidade, da inclusão, que é uma pauta super atual no mundo de hoje, no mercado de trabalho, em todas as organizações, empresas grandes, empresas menores. É, na verdade, uma política pública, né? Porque isso nada mais é do que a efetivação do direito à igualdade, da isonomia, tratar a todos da mesma forma, né? Então, parabenizo a nossa presidente, a Ana Tereza, né, por manter isso aqui no AB, por ter essa sensibilidade e trazer essa compreensão para a advocacia, né? Nós aqui da DVA, nós procuramos trabalhar com isso, né, nessa conscientização do advogado, para que tenha essa compreensão também da importância de se incluir a questão da diversidade e da inclusão na sua pauta de trabalho, no seu mercado de negócios, e também para toda a sociedade, trazer a sociedade para esse debate, para esse diálogo, que isso é muito importante. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Bom, não posso deixar também de deixar registrado o agradecimento ao nosso diretor, Paulo Grossi, que também nos incentiva para que a gente possa fazer um bom trabalho aqui na DVA. E uma situação muito interessante que você falou, Wilton, quanto à política pública, a gente também precisa saber e falar sobre política privada, porque as empresas elas fazem parte desse grande movimento e o Brasil de hoje, o Brasil de ontem é diferente do Brasil de hoje, em termos de efetivação de direitos, de reconhecimento de direitos, e a iniciativa privada, seja grandes corporações ou até mesmo escritórios de advocacia, precisam estar antenados a essa situação que a gente está vivendo. Então, o ser humano ele precisa estar em voga. Muito se pensa, até hoje, na questão financeira da corporação, mas o fator principal é o capital humano. Então, sem o capital humano valorizado, a empresa não deixar de observar que é importante que cada singularidade de cada ser humano precisa ser observada para que aquele trabalho seja bem desenvolvido, a gente não vai conseguir efetivar o que muitos falaram lá atrás e continuam falando. E quando a gente fala, principalmente de uma data comemorativa,
é apenas uma data, mas que precisa ser relembrada e ser reafirmada diariamente, porque senão fica apenas para aquele momento. E não é, a gente precisa tratar nos 365 dias do ano sobre essa pauta que é muito importante. Por mais cansativo que possa parecer, né? Exato. Mas não deixa de ser cansativo, realmente Com é. certeza. Mas quando você trabalha diariamente e vê que dá resultados, acho que a gente, por mais que cansativo seja, porque trabalhar é cansativo, Sem dúvida. mas quando a gente vê que os nossos objetivos estão sendo alcançados e a sociedade está começando a mudar a sua forma de Compreensão, né? pensar, de Os agir. paradigmas. Exato, quebra essas barreiras invisíveis que a gente tem diariamente, eu acho que a gente consegue tratar de uma forma mais sutil. E aí eu passo a primeira pergunta para o nosso querido Danilo. E depois já estendo essa pergunta também para o Wilton. Quando falamos de direitos humanos na advocacia, do que estamos falando na prática de escritório? A gente tem que entender, primeiro de tudo, que um escritório ele é uma empresa. Muitas das vezes a gente sai da faculdade sem essa real noção de que ela tem que ter gestão, protocolo, desenvolvimento, fluxo de caixa. Tudo isso que a gente sabe de maneira muito rígida, né? Vamos colocar assim como a espinha dorsal dela. Mas também não pode esquecer que o escritório, por ele ter essa, vamos colocar essa ambivalência, né? Essa personalidade muitas vezes que o cliente busca no profissional, mas a segurança de uma empresa, ele acaba tendo que ter esse alinhamento. Em que sentido? Se a minha ideia é tratar direitos humanos dentro do meu escritório, eu preciso estar atento tanto para os meus advogados, que são meus funcionários, meus colaboradores e parceiros e afins, como também para com o meu cliente. E aí, onde e como eu posso fazer isso? A OAB, através da DVA, é um dos canais para poder se ter essa relação mais concisa e estabelecida entre os próprios funcionários. Dentro dela também pode ser o advogado vir a ter orientações de como tratar para com seus clientes. E o que a gente sempre fala é, material legal nós temos para poder desenvolver. Sim. E administrativo, empresarial também. Está tudo na internet. A forma é, como você vai aplicar isso, tem que ser dentro das normas do Estatuto de Ética e Disciplina da OAB. E também, claro, com o manual de ética da sua empresa ou do seu escritório. Sim. A gente sabe que manuais de ética são necessários à sua produção e o seu segmento e regramento. Sim. Apesar de muitos escritórios, por muitas das vezes, subjugarem pequenos ou de médio porte, acabam não efetivando a elaboração de tal documento, designando apenas para grandes escritórios. Contudo, isso é um problema, né? Isso é uma falta muito grande. E quando eu falo de falta, é uma falta de visão, talvez, a maioria das pessoas querem que essas empresas cresçam e se desenvolvam, então você hoje tendo um passo X, mas é mirando no futuro Y, que você queira também. E no outro ponto é o seu cliente que vai ficar efetivamente satisfeito, muitas das vezes, de que, caramba, aquele escritório, aquele profissional ao qual eu estou contratando, ele tem um alinhamento não só pelo lado financeiro capital, que é muito importante, todos nós sabemos, a nossa sociedade é baseada no capital, sociedade ocidental contemporânea. Sem dinheiro nada se sustenta. Né? Justamente. Mas também, caramba, tá olhando para a pessoa na sua essência, né? O ser humano nas suas necessidades básicas de desenvolvimento. Então, eu creio que seja basicamente isso. Sim. Eu acho que o Hilton pode evoluir muito bem nisso também. Eu acho que sim, eu acho que isso é muito relevante, e até porque a gente acaba com aquela máxima, né? Aquela frase pronta que diz que diversidade é um papo para RH, não é uma questão de advocacia, né? Não é uma estratégia para advocacia. Eu vejo isso um erro muito grande. Porque claro que é uma pauta de RH, isso não resta dúvida, né? Até porque as empresas precisam se adequar a toda a legislação que nós temos que exige isso delas, né? A própria política do ESG, né? Determina isso, de como ela precisa se adequar a essa política de diversidade e inclusão. Mas para a advocacia, isso também é fundamental, porque o advogado tem um mercado para ele trabalhar nessa pauta de diversidade e inclusão. Né? Ele aplica isso no próprio negócio dele, né? Porque é preciso que ele aplique, né? Há uma exigência legal também que ele aplique, e ele também faz um vasto serviço de consultoria para empresas. É uma oportunidade de mercado para ele, né? Revisão contratual, montar protocolos, criar estatutos, né, de organizações com isso, códigos de ética. Então, é uma pauta que vai ser do RH, porque o RH
tem que fiscalizar, tem que implementar isso dentro das empresas, dentro das organizações, e também é um grande mercado, um grande negócio para os advogados, eu vejo dessa forma. Né? E o ponto também bacana, porque à medida que o colega ele implementa isso no seu negócio, bem como você falou sobre a advocacia ela ter não esse viés empresarial porque não pode, mas acaba sendo uma empresa porque é um negócio que você está desenvolvendo, Exatamente. um negócio intelectual. O colega, a partir do momento que ele consegue compreender isso e aplicar essa prática dentro do seu negócio, quando ele for demandado por um cliente, ele já tem um certo conhecimento para conseguir alinhar junto com esse cliente, com esses clientes, para fora. Então é uma situação em que um vai ajudando o outro. Então, a partir do momento que o advogado ele já tem essa base de que é importante ter esse olhar de que o dinheiro é importante, a questão financeira é importante, mas o ser humano é mais importante ainda. Então, sem o ser humano, não há o que se falar em movimentação efetiva daquele negócio, seja ele qual for. E na advocacia isso não é diferente, né? A gente precisa ter esse olhar também humanizado, ainda que seja um negócio empresarial. Então é importante que a gente esteja alinhado, principalmente a práticas internacionais. Porque se você quer se desenvolver, quer desenvolver o seu negócio, seja a advocacia ou qualquer outra situação, além fronteira, Brasil, você precisa estar conectado com o que o mundo está dizendo, porque senão você vai ficar para trás. Então é importante que a gente esteja atento a isso também. Vamos falar sobre casos práticos? Vamos, claro. Vamos. Fundamental isso, né? Muito. Cliente relata assédio ou discriminação. Há um roteiro. Qual o roteiro mínimo de atendimento e prova, Ailton? Olha, a questão do assédio e discriminação, eu acho que um roteiro assim bem básico é o seguinte: primeiro isso vai depender muito do caso concreto do que de fato aconteceu. Dependendo do que aconteceu ali, pode ser algo que se resolva no RH da empresa, né? A própria política que a empresa tem implementada, né? Sendo uma política adequada. Dependendo do que aconteceu no caso concreto, isso pode ser resolvido ali no âmbito daquela organização. Agora, se foi uma coisa mais grave, se houve, por exemplo, a prática de um crime, uma injúria ou uma violência, né, que é muito comum, aí já sai do âmbito ali organizacional, né? Você já precisa, é caso de polícia. Eu vejo dessa forma, né? Já é caso de se levar para o judiciário, às vezes não é um caso criminal, mas é um caso civil ou um caso trabalhista, né? Uma causa trabalhista que implica em consequências. Então isso vai reverberando de acordo com o que de fato aconteceu ali naquele caso concreto, né? Eu tenho essa visão, penso dessa forma. Interessante. Bom, como é que eu posso explicar? Esse roteiro mínimo de atendimento, que muitas das vezes a empresa deve fazer, é muito interessante que ela, na hora da sua conjectura, observe outros atores do cenário dentro do mundo que é o direitos humanos. E abastecer-se dessas informações garante efetivamente um acolhimento e resolução do problema. Eu acho que esse seria o primeiro passo, assim, para uma pessoa poder conseguir. Simplesmente um caso até que chegou a mim há pouco tempo nesse contexto, né? Aconteceu aqui no Rio, numa empresa pública aqui do Rio. Então, uma coisa simples, tudo que eu digo, a gente tem que avaliar o caso concreto de fato que aconteceu. Era um questionário de avaliação de supervisor. Né? Então, todo mundo ali naquela sessão fez a avaliação do supervisor. E naquele questionário não tinha... É claro que você não podia se identificar, mas tinha alguns indicadores, né? O sexo, o setor que trabalhava, a idade, aquela coisa padrão. E tinha ali orientação sexual, estava escrito ali. Né? Aí ele marcou a orientação sexual dele, que era um homem gay, um homem cis gay. Marcou. Quer dizer, num primeiro momento, até bacana. Poxa, a empresa tá... Mas ele se marcou. Se marcou, mas estava bem intencionado. Você pode até pensar, poxa, a empresa bacana, olha, é uma empresa realmente extremamente inclusiva. Né? Abriu oportunidade, direito de você dizer quem você desenvolve várias políticas de diversidade e inclusão. Então, fez a avaliação dele.
E, surpreendentemente, depois, o chefe foi falar com ele, olha, eu vi que você me avaliou mal, eu não gostei. Isso era uma coisa simples, mas também tinha impactos lá na frente, de promoção, de gratificação, Claro. coisas que a gente conhece. Aí o chefe foi questionar com ele, né, o valor, a avaliação que ele deu. Aí ele perguntou, mas como é que você sabe que era eu? Eu falei assim, porque você é o único gay único. que se tem conhecimento aqui do Caramba. setor e você... E ele se marcou, então, Exatamente, ele- claro, estava de boa fé, Sim. né? Não teve Sim, essa é. maldade Não, eu digo que naquele ele momento. se marcou porque ele era o único. Então ele já colocou Exatamente, conta ali de que ele exatamente, estava, né? exatamente. Mesmo não tendo Isso, colocado o isso, nome, isso, né? exatamente. Então, quer dizer, ficou um constrangimento muito grande, claro que não gostou, levou isso para o RH e o RH resolveu a questão. O chefe foi afastado e tal da função ali por algum tempo e depois nem retornou. Mas quer dizer, é uma coisa para você avaliar caso a caso, entendeu? A empresa, no primeiro momento, até, pô, bacana, isso é uma estatal, uma empresa pública, teve essa iniciativa aqui, você é quem você é, você tem a liberdade de se identificar, tem vários programas lá de diversidade e inclusão, mas aconteceu isso. Poderia ser, também tinha, né, se fosse um outro caso, a opção de você dizer que você é negro, se você é branco, se você é pardo, a pessoa marca, claro que marca. A idade, são indicativos que tem nessas fichas, a idade também, e você cada pode indicador tem um deduzir. porquê, né? Tá ali existindo, mas não deveria ser Você tá indicativo de coação. Está numa sessão, só tem uma pessoa negra, né? Tem uma pessoa com mais idade, são indicativos que tem. Então o RH provavelmente já percebeu que não pode ter, dependendo do que qual é a temática daquele documento ali que está fazendo, pode ter identificação nenhuma, só o setor de trabalho acabou, entendeu? Então são falhas que ocorrem, mas a empresa consegue consertar E também com o qual é o RH de empresa. objetivo de colocar determinada pergunta ou item naquele exatamente, questionário que não vai evoluir em termos de dinâmica da Exatamente, empresa, né? É que Então também assim, tem que pensar nisso, né? Sim. É importante sim, mas não para aquele momento. Você precisa sempre questionar, avaliar, Sim, né? sim, exatamente. A política da empresa aqui está adequada, mas a gente precisa avaliar se realmente o momento é o momento de Exato. colocar isso ou não é. Exato. Provavelmente pode ter sido culpa do copia e cola, que também acontece E aí muito. também É um interessante questionário, vão fazer outro, mas acontece isso. É importante também levar em consideração que a LGPD ela fala que a coleta desses dados sensíveis, que são sensíveis, tem que ter intenção. Tem que ter o Exatamente. porquê eles serem usados. Claro, exatamente. E aí tem que entender qual é a justificativa do RH para coletar de Para tais dados. fazer isso, Não, você trouxe um ponto importante que, independente do tamanho e dimensão da empresa, é importante a observação da LGPD. E o que vai se fazer com essas informações que são sensíveis, como que vai ser o filtro, como vai ser a destinação, né? Exatamente. Porque, realmente, a lei ela é bem objetiva e clara sobre o que fazer. Mas a aplicabilidade, é isso que a gente encontra muito no Brasil, de fato. A gente tem um arcabouço legislativo muito grande de produção legislativa bem antenada, socialmente falando. Mas a aplicabilidade e a fiscalização que é o grande nossos diferencial. desafios. Total. Ainda mais o Brasil tendo um caráter... continental. Exatamente. Então fica realmente bem complicado. E tratando-se de iniciativa privada, acho que o desafio é maior ainda, né? Com certeza. Porque há medidas coercitivas de aplicabilidade ou não, mas que às vezes tem empresa que ainda não percebeu da importância dessa aplicabilidade, né? Então... LGPD, compliance, ESG são situações que estão super em voga, que vieram para ficar, não é lei, não é vacina que você aplica ou não, ou se você escolhe ou não, é algo que realmente é importante ter em mente. Outra situação em termos práticos, Danilo, edital de contratação pública exige critérios de diversidade. Como advogado, pode orientar a empresa nesse sentido? Faça o que edital manda. Não, brincadeira. Não, a gente sabe que não tem muito como conversar com o edital, enfim. Tá ali determinado. O que a gente sempre pode falar para a empresa é que tenha atos preparatórios prévios. Então, assim, se você tem interesse em algum momento em licitar ou participar com órgão público que tem uma seara voltada para o meio ambiente ou para questões fiscais ou para questões de culturas, veja os outros editais anteriores, veja o que ele já foi dito, desenvolvido e vai se preparando. E o mais importante também, o poder público, e aí estamos falando de edital de contratação pública, é importante fazer, reforçar, na verdade, né, essa questão. O setor público ele é aberto ao diálogo também. Então, o advogado que ele tenha esse tipo de escopo de trabalho e tenha também a intenção de entregar algo mais concreto, vá até o setor público, converse com o servidor, entenda o que ele está falando.
Claro, a gente sabe que não é fácil. Dos nós aqui, qualquer advogado, ao longo da sua trajetória, vai ter que estar de frente com o poder público em algum momento. Sim. E a gente sabe que não é fácil. Mas, devido à prática, devido à experiência que você vai ganhando, você vai entendendo os meandros daquele tipo de serviço que você tem que desenvolver. Então, o que eu posso falar é, olhe os editais anteriores, veja como o setor público se comporta e vai se adequando. Se precisa de um selo, se precisa de um ISO, se precisa de algum tipo de certificação, vai montando esse acervo probatório, para que no momento oportuno você esteja preparado ou preparada para aquela situação desejada. Perfeito. Não, também é muito no sentido que ele está falando. Eu acho que você seguir a experiência que você tem e aprimorar de acordo com o que está na própria legislação, né? No caso, né? Falando de uma empresa, de uma organização, contratar quem é experiente nisso, né? De fato, reconhecidamente experiente nisso, para fazer um edital, uma proposta que contemple isso que é previsto no edital, né? Não inovar, né? Nesse sentido, e se adequar. É mais importante. Chegando ao nosso final, a gente pode fazer um ping-pong de mitos. A gente sabe que quando trata-se de direitos humanos, de inclusão, diversidade, sempre tem uma frase igual aquela em relação à parte penal. Bandido bom, bandido morto. E nós, enquanto estudiosos de direitos humanos, defensores de direitos humanos, a gente precisa entender que não é bem assim. E tratando-se dessa temática que a gente está discutindo, tem alguns que Danilo brilhantemente colocou aqui para a gente poder discutir, e o primeiro é diversidade é tema de ONG, não de escritório. Discorram. Não, você. Eu penso que é verdadeiro. É verdadeiríssimo. Não, quer dizer, verdadeiro no sentido. É tema de ONG também. Mas tema de escritório, com certeza. Tema de ONG não tem como não ser tema de ONG, porque a ONG, enquanto parceira, né, do poder público na efetivação de política pública, tem que tratar do tema de diversidade e inclusão. Sim. Mas o escritório, certeza absoluta, tem muito mais, tem que fazer da mesma forma, porque é um tema atual, um tema relevante, tema de tudo que a gente falou, é um mercado de trabalho até para o advogado, para o escritório, né? Um novo mercado que se abriu e que a tendência é só ampliar, ainda mais porque, né, a realidade social que a gente está, num país injusto, num país desigual, num país racista pra caramba, num país preconceituoso, que a gente tem muito trabalho para fazer, e quem vai fazer isso são os advogados, né? Nesse sentido de prestar assessoria, consultoria para organizações para empresas, são os advogados. Então, é um tema de ONG, sim, e também um tema de escritório, sem dúvida nenhuma. Muito rapidamente, por conta do horário. Valorização da advocacia, direitos humanos e diversidade. O que você pode dar um compilado sobre isso? Diversidade é controle do risco jurídico. Eu penso assim, é um diferencial competitivo que, se o advogado souber trabalhar muito bem, gera honorários que serão perenes. Eles irão aí acompanhá-lo ao longo da sua trajetória, tanto para clientes externos quanto para clientes internos. Isso. Por último, não há o que se falar em diversidade, direitos humanos e advocacia sem essa pegada da valorização. Então, se a gente busca uma advocacia valorizada, é importante que a gente olhe o ser humano em primeiro lugar. E é importante também que, se a gente for querer que o ser humano ele esteja nesse primeiro lugar, a gente precisa entendê-lo e entender o que a diversidade, os direitos humanos e a inclusão se propõem. Dito isso, agradeço mais uma vez aos meus colegas lindíssimos pela experiência, pela oportunidade. Agradecer a Diretoria de Valorização da Advocacia na pessoa do Paulo e da Elaine, que é a nossa diretora-geral. Deixo aqui o convite para que nos sigam no Instagram, acompanhem o nosso trabalho, sigam os trabalhos da OAB através das suas comissões temáticas, que são extremamente relevantes e importantes para que a gente possa aperfeiçoar técnicas do direito, para que a gente possa efetivamente valorizar a nossa advocacia e que a gente possa devolver à sociedade o melhor enquanto ser humano, enquanto profissional. Então, muito obrigado e até breve. Muito obrigado. Muito obrigado. É breve que faltou assunto aberto.